Não pode tampar, né? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Milhões e milhões? Respondam aí. Quinta-feira, dia 6 de julho. Os dois ali estão fumando maconha na esquina. O cheiro tá ultrapassando os limites. E é bem fedido. Saindo um pouquinho mais cedo, pedi para sair, passar em mais 2 lugares antes de ir para casa. Rapidinho, tranquilo, só para fazer uma pesquisinha de um negócio que quando eu puder comprar eu já sei quanto que é. Na Decathlon e no mercadinho perto de casa. Eu tirei o post-it com as anotações do que eu queria fazer hoje. E quando eu fui colar ele voou. Mas nele estava escrito biografias autorizadas. E estava escrito aborto e pena de morte. Na verdade, coisas pendentes que eu hoje terminei a conferência dos vídeos, dos assuntos que eu já tratei nos vídeos anteriores, para saber o que eu tinha falado sobre essas coisas, mas os vídeos são aqueles primeiros que eu deletei. Os vídeos que existem hoje são apenas os vídeos nesse formato, de um vídeo por viagem, por percurso, que eu ajunto todos. E, enfim, vamos ver se isso vai me tomar muito tempo, se isso é importante ou não. Sempre gerou grande polêmica sobre pessoas que escrevem sobre a vida dos outros. E depois são processadas, depois são não autorizadas, enfim. Normalmente pessoas muito famosas, normalmente pessoas que, como qualquer outra, não se importam em certas partes da vida delas não se tornarem públicas. A questão é bem tranquila de se entender. Há quem entenda que uma pessoa pública não tem o direito à privacidade. Há quem diga que uma pessoa pública deve permitir o acesso total a qualquer informação sobre a vida dela. Particularmente eu não compactuo dessa ideia. Mas o jornalista, principalmente, e aí existe uma outra questão que é o conceito de liberdade de expressão, né? Que também acaba sendo, não ferido, mas eu acho que o bom senso ele é mal utilizado em alguns momentos. E é muito difícil definir o que é o bom senso bem utilizado, né? Então isso gera algumas controvérsias, né? É assim. Primeiro que eu acho que sim, tem que sempre existir autorização expressa do biografado. E ele sim pode vetar um pedaço e libera outro. Sim. O que ele não pode é pedir, achar que
nossa, que susto, que mudaram uma informação. Se ele, junto ao autor, falou, não, escreve que aconteceu isso, pode escreve que aconteceu isso, escreva assim, mas o jornalista, o autor, o escritor, sabe que isso não é verdade, ou as pessoas sabem que isso não é verdade. Entendeu? E aí sim, existe uma quebra de confiança na informação. E agora, o direito de um... Eu deixo muito claro, eu li a biografia não autorizada do Roberto Carlos. Eu baixei na internet, um PDF. Não me lembro o nome do autor, é um jornalista, é um grande fã do Roberto Carlos. Eu nem sou um grande fã do Roberto Carlos, mas me interessei pela resenha do livro e recomendo a qualquer pessoa. Porque, primeiro, que é muito bem escrito. Segundo, que traz particularidades bem bacanas. Terceiro, que paralelamente à história do Roberto Carlos, conta também uma história da música brasileira. Porque ele passou por todos os pedaços aí. Ele é contemporâneo dos grandes compositores. Ele é contemporâneo de Chico, de Caetano, de Gil, de toda uma geração extremamente respeitada. E, independente de gostarem dele ou não, eu não gosto da maioria das músicas dele, mas gosto de algumas músicas dele, sim. E é enriquecedor esse livro. Só que tem um probleminha com ele, né? Não é autorizado. Existe um processo, não sei se ainda existe, enfim, existe um processo do Roberto Carlos contra o autor. Não sei se esse livro saiu para venda, chegou a sair. E não sei em que instância está, eu não acompanhei mais o caso. Mas assim, o jornalista é um grande fã, só que o autor é um jornalista, é um grande fã, só que é um cara que é fiel ao seu conceito de verdade, do que é certo e do que é errado. Então nesse livro tem muito pouca coisa que denigre a imagem, que é negativo e tal, em relação ao Roberto Carlos. Mas existem 2, 3 passagens que estão falando mal do Roberto Carlos, de alguma coisa que ele errou. Eu não sei se é este o motivo. Particularmente eu acho o Roberto Carlos um Michael Jackson brasileiro. Eu acho ele um meio doido. Isso parece que é público, né? De que ele tem 1500 tipos de toques, né? Transtornos obsessivos compulsivos, né? Ele não pode falar tal palavra, ele deixou de cantar Quero que vá tudo pro inferno durante uns 20 anos, porque não poderia falar a palavra inferno. Nem é uma letra ofensiva, sequer religiosa ou contrária a isso. Mas em sua grande maioria é um elogio e uma homenagem ao Roberto Carlos. Isso é enorme maioria no livro. É uma homenagem. Percebe-se que o cara é um grande fã mesmo. O cara chegou a entrevistar o Roberto Carlos algumas vezes e tal. Mas o que acontece é que o cara não autorizou. E principalmente a não autorização acho que diz pouco respeito ao teor, mas sim ao cara ganhar dinheiro com aquilo, né? Então, assim, a título de curiosidade, a música que realmente fez ele aparecer para o Brasil inteiro e ganhar efetivo dinheiro, projeção, independência financeira, foi a Quero que vá tudo pro inferno, que ele compôs num teatro. Hoje eu não sei, acho que chegou a virar igreja, alguma coisa assim. Muito pertinho da minha casa, em Osasco.
Era uma casa de shows, era meio circo, meio teatro, enfim. Década de 60, na verdade, em 67. E isso é uma curiosidade. Ele fala, eu acho que as partes que o Roberto não gosta é a questão da proximidade com os militares. Ele conta os conceitos. Não é uma proximidade de amizade, mas é uma proximidade de aceitar tranquilamente, assim, não entrar na conversa provocativa ou política. Enfim, outras curiosidades. A tentativa dele, na verdade, o gosto musical dele, inicialmente, era um gosto muito refinado. Nada tinha a ver com breguice ou com versões musicais de músicas americanas, músicas estrangeiras, norte-americanas, estadunidenses, né? Muito antes disso, ele era um cara que ele gostava de Dolores Duran. Ele era um cara que ele queria fazer bossa nova. Ele era apaixonado pelo João Gilberto. Dois primeiros trabalhos do Roberto Carlos, depois de muita luta aí, foram compactos, né? Aqueles discos com uma única música de cada lado. Disquinhos pequenos, vinil pequeno, com bossa nova. E não fez sucesso, não fez nenhum sucesso. Você encontra isso no YouTube hoje. Não fez sucesso por alguns motivos. O timbre de voz dele é muito parecido com o do João Gilberto. E não independente do Roberto, parece que sempre ter dito que nunca imitou, né? Muita gente achava que era uma imitação, que era um cover, que era... Fica pro lado, velho! Fica pro lado! Ô, imbecil! Vai pro meio da rua. Aqui é comum o cara fazer isso. Dá um pouquinho de silêncio pro som voltar ao normal aqui. Ele conta como era o ritual do Roberto e o Erasmo se encontrarem. Legal que você descobre histórias de pessoas próximas, da mesma época, que frequentaram o mesmo lugar, foram amigos juntos, na mesma pracinha, que era a turma dele, a turma de Gerry Adriane, a turma de Tim Maia. Tem essa parte que é controversa, que inclusive para variar, só para variar, a Globo mudou a conversa, né? O Roberto Carlos é artista exclusivo da Globo, ele não pode aparecer em nenhum outro canal. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Um motocão aí, tem que sair daqui. E a Globo não tem nenhum interesse em denegrir a imagem dele em nada. Em nada. Já fez vários espetáculos especiais. Ele faz o especial dele lá no fim do ano, lá todo ano. Que eu já assisti muito quando criança. Gostava. Era uma paixão. Parava mesmo o Brasil para assistir o especial do Roberto Carlos. A época já era propícia, né? Aquele fim de ano, antes do Natal, chegou a ter em véspera de Natal. E há muito tempo que eu não assisto. E aí ele conta sobre isso, sobre os rituais. Uma coisa interessante, eu sempre achei, pela quantidade de músicas e teor das músicas, eu sempre achei que
eu na verdade peguei o livro por causa disso. Eu achava, e o livro não fala isso, eu achava que ele ia contar que muitas músicas são compradas. Que o que está lá Roberto Erasmo não é Roberto Erasmo. Mas na verdade, assim, ele não fala sobre isso. Mas ele conta um fato de que sim, ele gravava música de outras pessoas, sempre gravou. E essas músicas têm autoria revelada, não é tudo do Roberto Erasmo. Então isso ajudava bastante aí, né? Ele conta essa coisa de que um artista, quando conseguia encaixar... Fiz merda. Quando conseguia encaixar uma música para o Roberto Carlos gravar, significava duas coisas. Primeiro, um avanço econômico gigantesco, ganhava-se muito dinheiro. Fugi, ele está aqui na minha frente. O cara ganhava muito dinheiro, representava quase que a independência financeira dele e ganhava muita fama também. O Roberto gravou uma música sua, era ganhar na loteria. Então ele sempre recebeu milhões de fitas, né? Gravadas, oferecendo música para eles, né? Você quer gravar essa minha música? É assim, assado, tá? São, assim, tem várias curiosidades bacanas. Eu nunca soube exatamente o motivo pelo qual Roberto Carlos não autorizou essa biografia. Provavelmente não seja o primeiro cara que que quis fazer ou que fez um trabalho biográfico para o Roberto Carlos. Mas o fato é que não interessa. Você imagine a seguinte questão, e não se trata de alguém ser famoso ou não. Ser famoso não é ser público. Hoje em dia, muitos artistas, a grande maioria inclusive, permite uma relativa invasão de privacidade. A pessoa, o mundo caras, né? A pessoa abre a casa, a fazenda, o sítio, a pessoa fala sobre intimidades, sobre questões pessoais, sobre tristezas e alegrias na vida, sobre casamento, sobre sexo, enfim. Isso é muito natural hoje. Então, hoje, provavelmente haveria menos problemas se alguém se interessasse. Embora a gente está falando de celebridades mais banais, né? A importância de uma figura como Roberto Carlos, ela é emblemática. Então, ela leva muito mais do que a simples questão do que já foi publicado, né? Então, claro que ele não pode... Se alguém quiser fazer um trabalho compilado, colocar numa única obra, tudo que o Roberto Carlos já falou sobre si, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a vida, sobre sei lá o que, nossa, vocês são extremamente chatos. 3, uma seguidinha da outra. Os 3 porquinhos. Com toda certeza acredito que ele não possa fazer nada em relação a isso, porque já é um direito público, já foi veiculado, já foi pago o valor para ele, enfim. Pode ser que de repente ele pedir participação, representação do lucro obtido, ok. Mas não dá para impedir que seja publicado, nem legalmente, porque já está lá, ó. Em 62, Roberto Carlos saiu uma reportagem, uma entrevista dele para tal fulano que falou isso. Pronto. Se você comprou a revista, você tem o direito de saber. Pronto, acabou. Agora, ele ou eu, ou você, ou qualquer pessoa, tem o direito de falar assim: isso aqui eu quero tornar público, eu deixo tornar público. Isso aqui não interessa, isso aqui eu não quero. Eu tinha quase certeza que você ia fazer isso. Isso aqui eu não autorizo que saia, não é problema de ninguém, ou isso já passou, ou isso vai prejudicar a minha imagem. Dane-se.
é a vida pessoal do cara. Do cara. É a mesma coisa o meu conceito sobre paparazzi. A pessoa pública, ela tem que saber lidar com isso e tal. Claro que ela tem que saber lidar. Você quer fotografar o cara num lugar público é uma coisa. Agora, você fotografar uma dona de topless dentro da propriedade dela, você está escondido num prédio ao lado, num lugar vizinho, e querer publicar e ganhar dinheiro com uma foto dessas, é mau caratismo, né? E aí é mesmo, eu acho que funciona exatamente igual quando a gente fala de biografia ou de conteúdo de escrita sobre alguém. Diferente de uma ação, de uma publicação, de tornar público um conteúdo específico de interesse de conduta de uma pessoa pública. De uma pessoa pública, que exerce um cargo público, como você colocar no ar uma entrevista ou a gravação do conteúdo do Joesley Batista com o Michel Temer. Tem grandes diferenças nessas questões. Agora, voltando ao que eu comecei, biografia. Eu não acho que as pessoas têm simplesmente o direito de publicar e ganhar dinheiro com a vida com questões particulares que não sejam autorizadas pelo interessado, pelo objeto do trabalho. Não tem o que nesse momento que a minha parca visão permita entender de outro jeito. Não é justo. Não é justo. Ele tem o direito de não querer que publiquem que ele teve relações com alguns governos militares, algum privilégio, algum benefício. E quem não teve? Em alguma época, meu amigo, só o fato dele deixar dos militares deixarem você viver já estava bom. Já era uma associação, uma relação de benefícios. Mas não quero brincar com isso agora, não. E qualquer outra coisa. Ele conta como foi o acidente do trem que amputou a perna dele. O Roberto Carlos não fala sobre isso. O Roberto Carlos nunca falou publicamente sobre isso. Sempre foi o que souberam. O Roberto Carlos nunca apareceu de bermuda. Nunca mostrou as pernas. Nunca. Eu, quando era moleque, adorava os filmes dele da Jovem Guarda. Corro Demais ali, aqueles negócios lá. Eu adorava. Era uma bobice só. Era filme adolescentezinho. Bicho. Era tão bacana quanto os Trapalhões. Filme dos Trapalhões pra mim. Agora, deu pra entender onde eu quero chegar? É assim, eu concordo com proibições, aliás, eu concordo com o conceito. Isso é uma lei. Não sei se já rolou alguma coisa a mais aí, mas gerou uma certa polêmica, porque se falou muito sobre isso e Roberto Carlos tinha muito a ver com isso. Muito a ver com isso. Eu concordo plenamente com a proibição, com a necessidade da autorização. Tá, regulamentem na lei que quem é que leva os direitos quando o cara vai embora, por exemplo. Tentar imaginar um dia que o Roberto Carlos morrer, nossa, vai ser um farfeiro só aqui no Brasil. A Globo endoida. Vai ser pior do que quando o Roberto Marinho morreu. Mas enfim, eu concordo, eu acho que é justo. Num conceito ético, não estou pensando em legal nem nada. Estou pensando que fez o trabalho, faz o trabalho, entrega pro cara e o cara fala, isso pode, isso não pode, isso... Ah, é censura? É censura. Você está falando da vida dele, você não está falando de coisas públicas ou úteis.
Não, não, ele tem o direito. Ou ele pode virar e falar, isso aqui não tem mais importância. As pessoas podem saber. Muitas vezes pode até ajudar o cara se ele está precisando de audiência. Publicando numa biografia que aconteceu isso com o cara, ele, ele é chamado nos programas, né? Para esclarecer, para informar, para falar, vai, filho. Mas não é o caso dele, ele não precisa disso. Mas é realmente uma figura mitológica, uma figura emblemática. Eu acho que ele é um maluco da cabeça, mas tem uma representatividade. O Roberto Carlos está na proporção de ser para o brasileiro o que o Elvis Presley foi para o estadunidense. Coloco bem dessa forma, eu acho que eu estou sendo justo na avaliação. E serviu, a figura dele serviu para eu defender essa parte do que eu acho. Né, desse conceito de que pode tudo, a imprensa pode tudo, e acho que devem haver regras. E acho que cada caso é um caso. Nem acho que a lei deve entrar em vigor, a não ser pela questão da herança dos direitos a isso. Que aí é diferente. Vamos dizer o seguinte, o cara tem 5 filhos e uma barbaridade que ele cometeu, que ele não quer, uma barbaridade assim, uma barbaridade ética, eu não estou falando de um crime, estou falando de alguma coisa. Imagina um artista famoso alemão que teve uma ligação com algum processo nazista. Você entende que, mesmo depois que ele morrer, se você divulgar isso sem a autorização, você estará prejudicando os descendentes dele, que não tem culpa. E talvez ele já tenha pago a sua parte nesse conceito, né? Então, eu sei que não é tão simples, eu estou meio que resumindo, mas eu acho que em base seria isso. Eu sou completamente a favor da autorização da parte legal responsável pelo nome biografado. Agora, invasão de privacidade é outra coisa. No conceito dos artistas, né? Eu acho que de uns tempos pra cá, claro que os caras estão pagando pra ver, mas hoje em muito menos escala, né? Em muito menor escala. Mas programas como o Pânico, virou uma febre, né? Uma festa que vai bastante artistas famosos, né? Ou subcelebridades, enfim. Existe uma indústria que está lá cobrindo aquilo, que está lá indo atrás, né? De entrevistar todo mundo e tal. Depois disso começaram a fazer as coisas humorísticas, né? Acho que durante um tempo o CQC fez isso muito bem. E durante um tempo e a partir de determinado momento o Pânico estragou isso completamente. Agora, tem quem se interessa, tem quem vê, então a coisa continua. Agora, entretenimento é aquilo que a gente fala, não tem limite. Porque ou ele se paga pela audiência e pelo patrocinador que está sentindo aquela audiência e vendo rentabilidade naquilo, ou ele não se paga, ou ele acaba. Não tem muito assim, a lei não é uma lei crítica, é uma lei... não. É uma lei de mercado, uma lei de grana, não é uma lei de como é que se fala? Como é que se pode falar? Uma questão de qualidade de conteúdo, embora alguns patrocinadores aceitem, por exemplo, ser o patrocinador master de alguma atração, e controlam isso com os valores que são passados por esse programa. E eu entendo perfeitamente. É o valor
é o valor de lei, é o valor de. É a noção de valores que os fundadores ou que a direção da empresa entende como correto. Não adianta, uma empresa alimentícia vai patrocinar um programa que. Uma empresa de carnes, por exemplo, vai patrocinar um programa que combate o consumo de carne, a teoria vegana. É complicado, né? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Vamos lá, voltamos. Já fiz ali o que eu precisava, agora eu vou passar no mercadinho, mas esse mercadinho perto de casa. Uma. Ah não, era uma Dafra, a imitação de uma 883. Isso eu faria uma café. Mas é uma Dafra, né? Não pode fazer nada com ela. Por favor. Bom, vou eu aqui fazer propaganda contra uma específica marca de moto, né? Vou eu mesmo, né? Passei aqui que um conhecido do trabalho comentou esses dias comigo, ele também tem moto, de que tem a gente fica procurando em vários lugares produtos impermeáveis, principalmente jaqueta ou blusa, né? E a Decathlon tem. E tá numa promoção, um bota fora aí e tal, porque não é época de chuva, né? Então o pessoal não compra muito coisa impermeável. E aí eu vim aqui, faço um esforcinho, tá? Ah, dá, meu. Se pra mim dá, pra você é impossível, né, brother? Com esse retrovisor esquisito que vocês fazem aí. E aí eu vim, acabei comprando também uma lanterninha dínamo, muito bacaninha, não sei o quanto dura, frágil, mas não usa pilha, é dínamo. Você dá uma carguinha aqui no negócio, deve ter, claro, uma durabilidade específica. E custou R$ 20, né? E uma blusa, uma meio segunda pele, barata pra qualidade do material, gostei bastante. Bem para inverno mesmo, e nós nem chegamos ainda está bem longe do auge do inverno. Nós estamos a menos de 2 semanas do inverno, né? Começou dia 21 de junho. Duas semaninhas. Ou seja, tem o que esfriar ainda, e as frentes frias podem ser mais geladas ainda, né? Não vai esquentar. Mas o inverno normal sem frente fria, ele não é tão frio assim. Ele é bem mais ameno do que esses dias, principalmente as noites e... Ai, caramba, estão me ligando. Não era ligação. Eu já vou por dentro do sítio sair num outro pedacinho que eu já em alguns filmes, em um outro filme eu já peguei. É só uma outra saída do residencial que eu passo por dentro, porque eu vou descer nesse mercadinho aí. E aí provavelmente eu vou terminar a gravação. Não quero pegar um assunto específico. Estava falando dessa questão sobre polêmica das autorizações para biografias. Né? Dando aquela explicada sobre a Madonna, por exemplo, o exemplo disso. O cara pode escrever ou pode publicar que ela deu um beijo na boca da Britney Spears na apresentação de um prêmio lá do MTV Awards, sei lá o que lá, ou Grammy, ou o que quer que seja. Ela é um ícone pop, né? Ela é uma pessoa respeitada no meio aí. E até tem bastante talento, ou tinha, sei lá, enfim. A Madonna é muito mais o conjunto completo do que só cantar, né? Ela é a precursora
meninas que hoje, Beyoncés, Shakiras e afins, né? E até Britney Spears, por que não dizer? E um cara pode publicar no jornal, pode escrever uma biografia dela que ela deu um beijo na boca de língua na Britney Spears para milhões de pessoas. Ok. O cara não pode publicar uma foto, não pode, uma foto dela de topless dentro da casa dela, com o marido, com o filho, com o amante, com quem quiser, dentro da casa dela. Isso ele não pode. É muito claro a relação dessa privacidade. Ou ela pode falar, não, eu não aceito. Eu não sei como é que funciona essa questão do tabloide, né? Tanto estadunidense quanto o inglês, né? Os ingleses parecem que são mais famosos, né? Porque, ao que parece, os caras publicam mesmo e não estão nem aí. Muita traição aí de famoso pega por causa disso. Mas é uma sacanagem. É uma sacanagem, na boa. Agora, onde ele está? Ele está num local público? Ele está num local onde outras pessoas possam ver? Que hoje você não precisa de paparazzi. Hoje você não precisa. Hoje você... Estando num lugar que tem outras pessoas, as outras pessoas têm celulares. E uma coisa que foi filmada ou gravada sua, em questão de segundos, saiu daquele ambiente e já está em outro lugar. Todo mundo é capaz de espalhar uma notícia. Oh, meu Deus, eu sempre erro aqui. É aqui, seu burrão. Então, assim, num local público é complicado. Agora, também é complicado o cara simplesmente, a pessoa está saindo de um restaurante, de alguma coisa, e aí lá na porta, quando ela sai, tem 500 jornalistas, 500 repórteres fotográficos lá, clicando flash na pessoa. Ah, é um preço da fama. É. Mas sabe o que acontece? A gente perdeu a civilização. Já que tem um consumidor que consome isso, né? Por isso que tem os caras correndo atrás de tirar a foto para vender. E tem um editor que compra e tem um consumidor principalmente que consome, né? Agora, sabe aquela coisa da pessoa poder virar e falar, gente, hoje não. Ponto. Ponto. E as pessoas civilizadas, seres humanos, pensantes, poderiam virar e fazer ok. Mas aí que tá, né? Um diz ok e dois dizem não. E aí, como é que fica o cara que respeitou? Sem emprego, né? Sem emprego. A grande sacada é o desafio, é a aventura, né? Existem até, nesses lugares tem curso, né? De paparazzo, né? Como fazer, o cara é quase um investigador, né? E são questões complicadas. Agora, é difícil mexer com lei e é difícil mexer com a imprensa, né? A gente demorou muito para que fosse possível que a imprensa não tivesse lastros, né? Agora, sempre foi um disfarce de lastro. A imprensa sempre teve lastro. Existe o lado independente do alto escalão de uma editoria. Existe um lado do entendimento pessoal, dos valores do cara que está ali fazendo a matéria, do cara que está fotografando, do cara que está buscando os dados. Existe a formação dele, existem os valores dele inclusos nisso aí. Como é que faz? Como é que faz? É tênue, né? O negócio é complicado mesmo, né? Pô, linda lá, você consegue pegar? Será que a câmera consegue? Olha lá. De novo, ó. Pronto, agora eu vou entrar aqui no posto, no mercado e tudo de bom pra vocês, gente. Até a próxima.